Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão por toda a parte, contemplando os bons e os maus. Isso evoca uma tecnologia incrível, algo capaz de ser onipresente, né? Uma IA, talvez, mas é impressionante como a Bíblia sempre dá a entender algo alienígena portador de uma tecnologia avançada. Várias passagens a gente vê aí relatos de naves, de anjos que são alienígenas e na Bíblia estão sempre portando alguma tecnologia inusitada, né? Que naquela época eles não tinham muito vocabulário para descrever aquelas coisas majestosamente sobrenaturais que eles observavam e interagiam, né? Até hoje, nós não temos um vocabulário adequado para alcançar aquela linguagem deles, né? Que tudo é composto de linguagem, né? Então, se você tem um outro tipo de linguagem, então você tem um outro tipo de produção de cultura, né? Você vê, os anjos são produtores de cultura. As naves, né? Carruagens de fogo, as rodas girantes, que podem ser drones, alguma coisa nesse sentido. Então, olha que interessante, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Isso dá a entender que a gente é observado constantemente, como se fosse um grande Big Brother Brasil planetário. Planetário no sentido de que a gente aprendeu a chamar a Terra de planeta Terra. A gente aprendeu a compreender a Terra como sendo um planeta, né? Toda a realidade na qual a gente interpreta o mundo são informações que foram introjetadas em nós desde a infância e desde eras imemoriais, né? Porque muita coisa a gente herda da genética também. Pacotes de informações que são herdados através da tua árvore genealógica, que vai até Noé e consequentemente até Adão. Então a gente via uma tecnologia avançada, coisas que sempre estão fora do tempo da época no qual se manifestam, como por exemplo a própria criação de Eva, que eu não acredito que é apenas um mito. Eu leio a Bíblia interpretando tudo como sendo fatos. Tipo, aí é dado um sono profundo ao Adão e durante esse sono retira-se uma costela dele, costela na qual é gerada a Eva. O que eu interpreto sobre isso? Foi dado uma espécie de anestesia geral no Adão. Enquanto ele estava anestesiado, retirou a costela, ou seja, colheu-se um DNA do Adão. E a partir dessa costela, desse DNA, formou-se a Eva, ou seja, um conhecimento de genética avançadíssimo, a ponto de criar um clone feminino de uma criatura denominada como Adão. Porque a Eva, na minha visão, é um clone feminino do Adão. Tanto é que quando ela nasce, é apresentada ao Adão, aí ele fala: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, essa sim tem o meu DNA, o meu sangue. Dando a entender também que antes da Eva houve alguma outra mulher que não era sangue do osso dos ossos e carne da carne dele, do Adão. Era alguma outra coisa.
Até porque no próprio início do livro de Gênesis, revela, tá escrito que Deus criou homem e mulher. Não está informado ali que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher a partir da costela desse homem, não. Está escrito que Deus criou homem e mulher. Ou seja, dá a entender. Pode ser que eu esteja super equivocado em tudo que eu tô falando aí, mas eu tô tentando conectar os pontos, né? Então dá a entender que houve uma mulher precedente à própria Eva, que não era um clone do Adão, ossos dos ossos e carne da carne dele. Aí existem várias teorias de que essa mulher seria a própria Lilith, né? Que posteriormente seria expulsa do paraíso e se transformaria na mãe e rainha dos demônios a partir do momento que ela se casa, que ela se alia ao Samael, cuja tradução, né, uma tradução livre, né, significa o veneno de Deus. E a gente sabe que os nomes terminados em El são, em sua imensa maioria, nomes de anjos. Ainda mais naquele momento ali do Jardim do Éden e tudo mais. Então dá a entender que Samael era um anjo, né? E também leva a compreender que muito possivelmente era um anjo caído, porque ele já estava numa situação de exílio do paraíso e exílio de Deus. Era um filho que tinha sido expulso de casa, estava deserdado, digamos assim, Samuel. Aí Lilith encontra com ele, aí eles se transformam no rei e rainha dos demônios, né? Os pais dos demônios. Ah, mas eu tô falando tudo isso pra gente ver que sempre houve tecnologia avançada e correndo solta por toda a história da humanidade desde lá do Adão. Que sabe-se lá há quantos milhares de anos aconteceu isso. Mas milhares de anos na nossa contagem temporal atual, né? Porque para essas criaturas, milhares, bilhões de anos talvez não signifique nada. Com a tecnologia tão fodida que eles têm, que ao meu ver eles viajam no tempo. Com essa tecnologia, uma hora para eles é outra coisa. Tipo, 1000 anos pode ser um dia, tá ligado? Para quem viaja no tempo, o tempo tem uma outra contagem. Não é um tempo cronológico, igual a gente tem aqui de 60 minutos, uma hora, 60 segundos, um minuto. É um outro tempo, mano. Você tá aqui, né? 2024, o ano que eu tô gravando esse vídeo. Vamos supor, você tem uma tecnologia para viajar no tempo, você viaja para 1024. Para você, 1000 anos se passou em um momento, talvez nem em um minuto, tá ligado? Você vai para 1024, você passa um dia lá, aí volta para 2024, vai para outro tempo. Ou seja, para quem viaja no tempo, isto é, para quem está num nível de existência tecnológica, consciencial, atemporal, o tempo adquire uma outra conotação, uma outra contagem. Os milhares de anos que se passou do Adão até o que a gente chama de hoje é só para quem tá dentro do tempo, dentro do fluxo temporal.
que vive um ano de cada vez, um mês de cada vez, um dia de cada vez. É só assim, porque para eles, para essas criaturas, o momento que Adão está sendo gerado está ocorrendo agora. Para eles tudo é agora, porque eles não estão restritos ao fluxo temporal por conta da tecnologia fodida que eles têm. Você vê, isso deve ser o básico para eles ainda. Deve ter coisas que a gente nem imagina. Aí que eu aproveito esse gancho para entrar no 1 João, capítulo 1, versículo 1. Tem até uma sincronicidade interessante, né? Porque fica 1, né? 111. 1 João, capítulo 1, versículo 1. E quando eu falei 1, eu acabei de olhar para a contagem de tempo aqui do vídeo, porque eu, eu só tenho como gravar até 15 minutos. Eu fico olhando no relógio aí. Quando eu falei o lance do 1, eu olhei para a contagem de tempo aqui no relógio, tava 11,1 a contagem aqui do vídeo. Talvez dá até para pausar aí no próprio YouTube no momento 11,01 para ver se não é o momento que eu menciono o 1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha que louco isso, velho. Vamos lá, eu tô aqui com a Bíblia para ler, né? Porque eu não tenho decorado. Ó, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Cara, olha que intensidade, que interessante isso aqui, ó. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e delas damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Cara, o que esses caras viram, testemunharam, ouviram, apalparam naquela época foi algo certamente muito sobrenatural, transcendental, intenso, magnífico em todos os sentidos, velho. Tecnologia avançada, anjos que no meu entender são alienígenas e que são viajantes do tempo também, os anjos, alienígenas, tudo viajante do tempo. Essa guerra cósmica, espiritual, transcendental, temporal que ocorre principalmente nas linhas de tempo entre duas forças consideradas bem e mal, a força das trevas, a força da luz, que é notório que existem duas forças degladiando entre si. O que é chamado Satanás, a turma do Miguel, e Jesus, o anjo Gabriel e o DNA do Espírito Santo, e a Maria sendo infecundada por uma inseminação artificial alienígena e nasce um híbrido, que é Jesus. Cara, quem tem olhos para ouvir, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.